e pede que reflitam sobre a gravidade disso, sobre como eles estão presenciando um agente de governo estrangeiro perseguindo sistematicamente jornalistas e residentes permanentes americanos. Ele pede que a comissão recomende sanções contra Alexandre de Moraes nos próximos 30 dias. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Agora, hora do Paulo Figueiredo. Paulo diz que agradece ao presidente McGovern por sua liderança no tema da repressão transnacional. Embora discordem em algumas políticas, ele reconhece o seu compromisso nessa questão. O primeiro contato dele ocorreu em 2019, quando autoridades brasileiras decretaram a prisão preventiva dele em um caso altamente politizado envolvendo o presidente Trump. Embora ele já residisse legalmente nos Estados Unidos, o Brasil o incluiu na lista vermelha da Interpol, que levou ao cancelamento do seu visto como jornalista. Diz que agentes da imigração algemaram ele e levaram ele ao centro de detenção Chrome por 17 dias em um caso posteriormente arquivado pelo próprio Brasil, e que ele gastou mais de $1 milhão em honorários jurídicos enfrentando essa batalha. Disse o Paulo que em 2022, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, atual ditador do Brasil disfarçado de juiz, voltou a lhe obrigar a perseguir por relatar verdades incômodas, alegando que ele congelou todos os seus bens no Brasil, bloqueou suas redes sociais, cancelou seu passaporte e o condenou ao exílio. Tudo isso documentado. Quando os canais legais se mostraram insuficientes, ele acionou canais paralelos para que o FBI ligasse para o Paulo, tentando coagir ele a prestar depoimento. É o que o Paulo está dizendo. Disse ele também que o presidente do Comitê Judiciário da Câmara, o Jim Jordan, questionou essa violação sem precedentes em carta ao diretor do FBI, Christopher Wray, em 21 de maio de 2024, carta esta que nunca foi respondida. Ele diz que o Moraes o insultou publicamente a partir do mais alto tribunal do Brasil, o chamando de pseudo-jornalista e fugitivo, embora ele vive abertamente na Flórida há mais de 10 anos. Ele alega também haver um mandado de prisão secreto contra o Paulo e que o Paulo diz que não pode se defender porque não foi formalmente acusado e não sabe sequer se foi incluído novamente na lista da Interpol. Disse ele também que o caso dele não é isolado, mas parte de uma campanha sistemática. Ele citou o caso do jornalista Alan dos Santos, que passou mais de 2 anos na lista vermelha da Interpol, até que seu advogado provou que o governo brasileiro não tinha provas e seu nome foi retirado. Quando o governo Biden negou sua extradição, por considerar que sua conduta não era crime nos Estados Unidos, diálogos vazados revelaram assessores de Moraes discutindo a possibilidade de enviar agentes para sequestrar Alan em solo americano e levá-lo clandestinamente ao Brasil. O mandado de prisão segue aberto e ele continua sendo multado por postagens feitas no Brasil. Agora ele cita os casos de Rodrigo Constantino, cidadão americano perseguido, Michael Shellenberger, que foi alvo de Moraes, e pede que reflitam sobre a gravidade disso, sobre como eles estão presenciando um agente de governo estrangeiro perseguindo sistematicamente jornalistas e residentes permanentes americanos por conteúdo jornalístico publicado nos Estados Unidos. Citando agora a perseguição também a autoridades eleitas, Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado do Brasil, teve um inquérito aberto por Moraes após denunciar abusos ao próprio Congresso americano. Vive exilado aqui, temendo ser preso ao voltar. No mês passado, a deputada Carla Zambelli, mulher mais votada do país, teve prisão preventiva decretada por Moraes. Ela estava nos Estados Unidos em tratamento médico, mas conseguiu chegar à Itália, onde tem cidadania, antes de entrar na lista de difusão vermelha da Interpol. 2 dias depois, seu visto americano foi cancelado. Outro caso alarmante é o de Felipe Martins, ex-assessor do presidente Bolsonaro,
sistemas de alfândega americana, CBP, mostraram falsamente que ele havia entrado nos Estados Unidos, embora estivesse sob vigilância no Brasil. Essa entrada fabricada foi usada por Moraes para justificar sua prisão por 6 meses sem acusação formal. O CBP corrigiu o erro, mas só após forte pressão jurídica. O caso, que tramita na Justiça Federal Americana, levanta sérias suspeitas de colaboração clandestina entre autoridades brasileiras e agentes americanos. Disse o Paulo que nem mesmo cidadãos humildes estão a salvo. Cita aqui o caso da diarista brasileira americana Flávia Magalhães, que teve a sua prisão decretada por postagens nas redes sociais criticando o sistema eleitoral brasileiro feitas em solo americano. Cita agora o caso do Chris Pavlovski, CEO da Rumble, e o Elon Musk, que também são alvos de perseguição sistemática de Moraes. Diz o Paulo que Moraes tentou transformar empresas americanas de tecnologia em instrumentos involuntários de sua repressão. Um número desconhecido de brasileiros teve contas bloqueadas por ordem dele, inclusive residentes nos Estados Unidos. Gigantes do Meta, X e Rumble foram ameaçados com multas milionárias e prisão de executivos caso não compartilhassem dados de pessoas em solo americano com Moraes. Ele diz: não acreditem apenas em mim. Sob essas ameaças, a Rumble processou Moraes na justiça americana. Em 25 de fevereiro de 2025, a juíza federal Mary Scriven declarou que as ordens eram inaplicáveis nos Estados Unidos e proibiu a sua execução. A resposta de Moraes foi imediata e vingativa. Declarou o CEO Chris Pavlovski um criminoso e baniu a plataforma do Brasil. Esse uso do medo corporativo levou à saída temporária do X do Brasil em 2024. Elon Musk continua sendo investigado e até a empresa SpaceX, sem relação direta, foi alvo. Frente a tais represálias, empresas como Google e Meta obedecem a ordens de Moraes mesmo sem reconhecer a sua legitimidade ou reconhecendo sua ilegitimidade. Disse ele que as implicações para a segurança nacional dos Estados Unidos são enormes. Imagine se qualquer juiz de qualquer país pudesse obrigar empresas americanas a fornecer dados sobre pessoas em solo americano. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta de advertência ao Brasil em 7 de maio de 25, instruindo autoridades brasileiras a não invadir jurisdição americana. Ele repete o seu alerta urgente ao Congresso dos Estados Unidos feito no ano passado. Sem ação decisiva dos Estados Unidos, teremos uma Venezuela turbinada no coração da América do Sul. Desde então, a situação piorou bastante. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo é do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Os Estados Unidos têm ferramentas poderosas como a Lei Global Magnitsky para punir violações de direitos humanos, liberdade de expressão, de imprensa e devido processo legal. Ele pede que a comissão recomende sanções contra Alexandre de Moraes nos próximos 30 dias e diz que isso é insuficiente, que o Brasil, o Congresso precisa de legislação específica contra a repressão transnacional e que essa deve ser uma prioridade bipartidária. E ele faz alguns pedidos. Primeiro, que o governo pare de considerar alertas vermelhas da Interpol para a concessão de vistos. Segundo, que pressione a Interpol a adotar critérios mais rigorosos para escolher casos politicamente motivados. Terceiro, que crie exceções de asilo para vítimas de repressão transnacional. Diz ele que quando os tribunais estrangeiros atropelam a primeira emenda, quando cidadãos americanos são silenciados por exercer sua liberdade nos Estados Unidos, quando nossos sistemas são manipulados contra dissidentes, que nós enfrentamos um ataque à soberania americana e à própria democracia constitucional. Congress can be helpful if we pass legislation like we're trying to draft as we speak. Basically, they kind of set the guidelines and the rules. And I mean, there's issues of. Declaração muito boa e importante do deputado McGovern de que o Congresso já está se debruçando, já está trabalhando em uma legislação a fixar e melhor definir o que é repressão transnacional para que esses casos possam ser melhor tratados.
But that's why legislation, that's why Congress can come together. Lembrando que o deputado McGovern é do Partido Democrata, então se ele fala isso, é porque muito provavelmente essa pauta é uma pauta bipartidária, terá apoio tanto democrata quanto do Partido Republicano. Informally, in some cases, not only FBI, but other law enforcement agents. In my case, I have FBI. Paulo denunciando como algumas agências do governo americano compartilham e apoiam, não somente de maneira formal, mas informal, a repressão transnacional. The Brazil had to follow the multilateral agreement that Brazil has with the United States, and trying to coerce me to, because most people, if you receive a call from the FBI, Citando agora o caso dele do FBI, que de maneira informal tentaram fazer com que ele testemunhasse no caso em que ele foi citado de maneira irregular contra o MLAT. Falando agora mais uma vez de como as autoridades propiciaram que isso acontecesse, também no caso do Felipe Martins, no caso de informações falsas da alfândega americana. E que a informação dos Estados Unidos foi utilizada pelo Brasil para punir o Felipe Martins e prendê-lo. My concern is from a different perspective. It's not what the FBI is not doing to prevent transnational repression, but is the FBI cooperating informally on transnational. E que a preocupação dele não é tanto o que o FBI está fazendo contra a repressão transnacional, mas sim como ele tem cooperado com essa repressão. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo é do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo é do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo é do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.